eu acho que agora tá mais do que claro qual é o tema do vídeo de hoje, né? Claramente eu vou ensinar vocês a fazer a declaração do imposto de renda. Brincadeiras à parte, vamos falar sem spoilers sobre o anime de Devil May Cry, senhoras e senhores. E se você estivesse perguntando, Mike, você vai fazer a porra do vídeo inteiro com essa espada no ombro? Sim! Você faria diferente se você fosse fazer um vídeo de Devil May Cry? Você não usaria uma Rebellion no ombro? Como eu disse, vamos falar sem spoilers deste anime que estreou agora na Netflix e é feito pelo Adi Shankar, a mesma pessoa que fez a série de Castlevania da Netflix. Então, antes de começar a realmente dizer pra vocês o que eu achei da série, eu acho que eu preciso colocar um contexto pra vocês, porque eu sei o tipo de pessoa que vai acabar aqui nos comentários querendo invalidar a opinião que eu estou prestes a emitir. Então, deixando claro alguns contextos, eu sou fã de Devil May Cry desde quando esse jogo estreou no PlayStation 2. Desde quando eu vi o Dante ser empalado pela Alastor pela primeira vez, eu virei um fã eterno dessa franquia. É a minha franquia de jogos favorita da minha vida. A porra do nome do meu gato é Dante. Eu amo tudo que envolve Devil May Cry. Devil May Cry é a única coisa da minha vida que eu já escrevi fanfic, e todos os registros dessas fanfics que eu escrevia sobre Devil May Cry foram perdidos junto com o Orkut. Então tudo que eu irei dizer aqui é uma opinião de uma pessoa que é extremamente fã dos jogos de Devil May Cry. Dito tudo isso, vamos começar pela parte que precisa ser dita logo de início, porque nada do que a gente vá analisar daqui pra frente vai fazer sentido se eu não analisar isso primeiro. Sim, a história da série muda a história dos jogos. É diferente. Não é uma adaptação fiel de todos os acontecimentos do jogo. Não é uma adaptação que é completamente fiel ao cânone dos jogos. Eles mudam algumas coisas do cânone dos jogos. Mas eu, pelo menos, já esperava que isso fosse acontecer, e eu tentei avisar pra vocês que isso iria acontecer quando eu fiz um vídeo dizendo o que nós já sabíamos sobre o anime. Eu já quero deixar vocês preparados com o coração de vocês desde já. É o Adi Shankar. Ele mudou coisas na história de Castlevania. Mudou pra melhor, mudou pra só diferente. Mas foi melhor ou foi pior? Foi diferente, não foi nem melhor nem pior. Ele apresentou histórias fodas com a abordagem dele de Castlevania. Abordagens essas que mudaram o cânone original dos jogos, ok? A gente tá falando da mesma pessoa. E se você até agora tá confuso sobre o que eu quero dizer com isso, se eu tô dizendo isso de maneira boa ou não, pra mim, de maneira excelente, de maneira maravilhosa. É um grande elogio eu dizer, ele fez de novo. Prova que ele não deu um tiro de sorte com Castlevania. Porém, todavia, entretanto, eu sei que tem uma galera que detesta o anime de Castlevania exatamente porque o Adi Shankar, ele mudou algumas coisas da história cânone de Castlevania. E para essas pessoas eu digo, se você não gostou de Castlevania, você tem todo o direito. Ninguém é obrigado a gostar de coisa boa, você pode não gostar de coisa boa. Ironias à parte, você realmente tem o direito de não gostar de Castlevania, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas se você não gostou de Castlevania, você não vai gostar de Devil May Cry, porque é a mesma fórmula que ele usa. Ele pega uma ideia de original de um jogo, ele entende qual é o cerne, ele fala, eu vou contar essa história do meu ponto de vista, reorganizando as cronologias e os cânones da obra original, contando uma história que transparece o meu ponto de vista político, usando um jogo trivial ou um jogo que não é muito ligado na história, para usar essas brechas da história para preencher com coisas que o jogo não preencheu. E nesse preenchimento eu vou colocar declarações políticas, eu vou relativizar algumas coisas, eu vou fazer você olhar essa história por outro ângulo, eu vou fazer você ficar simpático e empático com os vilões e os monstros que você basicamente massacrava sem parar pra pensar duas vezes do ponto de vista deles. Ele fez isso com Castlevania, ele fez isso com Devil May Cry. Eu sei que eu disse que eu ia ficar o vídeo inteiro com essa espada nas costas, mas já é a quarta tentativa de gravar o vídeo, então já tem uns 20 minutos que eu tô com isso aqui nas costas. E eu repito, isto é pesado. Isso aqui já cumpriu ao papel
de fazer vocês ficarem, caralho, a espada do Dante Devil May Cry. A essa altura do campeonato, vocês só vão ficar... isso aqui já virou cenário, vocês não vão nem prestar atenção. Então, deem adeus aqui a Rebellion, ó. Beijo. Vai com Deus. Agora nós estabelecemos a parte mais importante do anime de Devil May Cry. Não é fiel aos jogos, não é 100% fiel aos jogos, e é uma produção do Adi Shankar. Com isso estabelecido, eu posso dizer com todas as letras possíveis o quanto eu amei este anime. O quanto eu fiquei maravilhado, porque ele é uma conversa com a pessoa que era adolescente quando Devil May Cry foi lançado para o PlayStation 2. Porque a série se passa na virada dos anos 90 para os anos 2000. Então ele tem uma estética dos anos 90 para os anos 2000, aquela viradinha. Então, desde a trilha sonora, que puta que o pariu, como esta trilha sonora foi escolhida a dedo pra fazer a pessoa 30 a mais ficar assim, ó. Eu sei, você que foi o alvo destas músicas, você também foi o alvo desta encenação que eu fiz, eu sei que você fez isso. Porque eu fiz isso, todos os meus amigos que já assistiram fizeram isso. Eu recebi mensagem no WhatsApp de puta que pariu, Limp Bizkit na abertura, caralho, Rage Against the Machine, meu Deus, Blink-182. Eu recebi mensagem no WhatsApp dos meus amigos 30 a mais, comemorando a trilha sonora. E a trilha sonora não é simplesmente jogada ao vento, tipo assim, vamos botar rock dos começo dos anos 2000 pra fazer nostalgia. Não. A trilha sonora faz parte da história. A trilha sonora, se você presta atenção na letra da música, você sabe exatamente que ela está ajudando a contar a história. Principalmente a última música do último episódio. Não vou dar spoilers, mas se você ok, eu vi tudo, não me toquei. Volte ao último episódio, procure a letra da música, veja o que está acontecendo e que você vai ficar, tá bom? Mas então, como eu ia dizendo, desde da escolha da trilha sonora, várias referências estéticas que nós temos no anime são muito boas. Por exemplo, o uniforme da equipe de caçadores de demônios que tem junto com a Lady, né, junto com a Mary. Aquela estética é uma estética muito presente em animes e cartoons dos anos 90, 2000 ali. Você pode pegar até coisas mais antigas, como, sei lá, Biônico 6, Silverhawks. Esse tipo de estética, eu sei que eu falei que também tem estética de anime, mas é uma estética um pouco mais voltada pro cartoon. Quando você vai pensar que aquela galera representa um país, aí eu também não posso entregar muita coisa, quando eles representam um país, eles precisam... O fato deles seguirem uma estética de cartoon dentro de um anime também é uma mensagem sendo passada. Mais uma vez, vá com essa informação, caso você não tenha visto o anime ainda. Com essa informação, você assiste, quando você chegar lá, você vai falar, vai chegar um momento que você vai entender. Tá, ok. Gente, meu cabelo tá uma jossa hoje. Puta que pariu. Problemas do cabelo cacheado. Mas vamos embora. Vamos gravar o vídeo mesmo assim. Como eu falei, a gente tem muito apego a essa galera dessa faixa etária, deste nicho. É basicamente o que o Stranger Things fez com a década de 80, Devil May Cry tá fazendo aqui agora com o começo dos anos 2000. Mas aí você pode estar se perguntando se a série se sustenta só nisso. Não, a história que tá sendo contada nesse anime, eu gostei muito. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre um novo filme de Resident Evil que eles estão querendo fazer. E eu disse, eu não tenho problema com a adaptação. Eu não tenho problema com mudar a história do cânone, a não ser 100% fiel à obra original, se você vai me contar uma história boa. E este aqui é um ótimo exemplo. Não é fiel, não é a mesma história, por mais que beba de muita referência de Devil May Cry 3, da questão do Temenigru, né, da torre que vai lá pra tentar abrir o inferno. Nós temos personagens do mangá de Devil May Cry, a gente tem outros personagens de Devil May Cry 3, a gente tem personagens de Devil May Cry 2, a gente tem personagens de Devil May Cry 1, então por mais que ele tenha muitos personagens e arcos que acontecem nesses jogos, é uma história original. Então é como se ele pegasse um mix de pontos-chave que acontecem em diversos jogos, entendesse por que esses pontos-chave são legais de acontecer, colocasse numa linha do tempo coesa e coerente e falasse, beleza, com isso
essa é a história que eu vou contar. Ah, vai ter o Temenigru? Não, mas eu vou substituir o Temenigru por uma coisa X que vai fazer sentido numa história narrativamente contada, não uma história de um videogame. Ah, mas que fulano acontece tal coisa com ele lá na frente. Beleza, mas lá na frente não vai fazer sentido. Vai fazer sentido se acontecesse aqui. Então eu percebo que a ideia dele é dar coerência para a história de Devil May Cry, o que, convenhamos, repito mais uma vez, de um grandíssimo fã da franquia, a história de Devil May Cry é um fiasco. Se você for pegar a história cronológica de todos os jogos, e não de um jogo específico, se você for tentar fazer sentido da história da franquia, é um fiasco, é cheio de furo, é cheio de inconsistência, é cheio de informação que não casa, que para uma informação de um jogo ser verdade, a outra informação do outro jogo precisa deixar de existir. O fandom de Devil May Cry sabe disso. Durante anos, ninguém tinha certeza nem quantos anos o Dante tinha. Se ele era filho desde lá de trás, ou ele tinha e nunca envelheceu, ou ele tinha 18 anos, a gente tinha dúvidas. Então a história do jogo, ela é cagada. Eles tentaram consertar, eles tentaram refazer com aquele reboot que a galera odeia, eu adoro, mas eles tentaram dar mais sentido pra história, foram bem sucedidos, tanto que Devil May Cry 5 bebe muito do que aconteceu, bebe muito do storytelling do DMC Reboot pra fazer um jogo de Devil May Cry que tenha uma história mais coesa. Porque antes disso, Jesus Cristo. Então o Adi Shankar, ele tenta dar essa coesão, esse sentido pra essa história, mas que pra dar essa coesão, ele precisa contar uma história nova. Para que uma história de videogame faça sentido no anime, ele precisa mudar algumas coisas. Como, por exemplo, no jogo você enfrenta um monstro. Por quê? Porque o monstro tá parado lá naquela sala esperando alguém chegar. E aí quando você derrota o monstro, ele vira uma arma pra você. Você entende como num anime sério que o Adi Shankar se propõe a fazer, isso é idiota? Que tem, o Dante tá perseguindo uma coisa, ele entra numa sala e tinha alguém esperando ele. Finalmente você chegou aos meus domínios. Por exemplo, Agni e Rudra, que nós temos no Devil May Cry 3. Micro spoiler, desculpa. Eles estão no anime. Eles são diferentes, eles agem diferente do que lá. Porque não dá pra você manter o que aconteceu com Agni e Rudra no Devil May Cry 3, porque fica imbecil num anime. Tem coisas que você fala assim, ok, isso aqui aconteceu, dava pra esperar mais pra isso ter acontecido? Dava. Mas aí a gente precisa lembrar que estamos falando de Netflix, estamos falando da empresa que cancela coisas em primeira temporada assim. Então, algumas coisas você tem que adiantar para a primeira temporada, para prender o público, para mostrar o potencial do anime, para mostrar coisas que vão acontecer ainda, para mostrar coisas que abrem portas. E aí você precisa mostrar isso tudo na primeira temporada, porque se você deixar para depois, talvez nunca vá acontecer, porque é Netflix, né, minha gente? Então, isso tudo somado numa história que é legal, é uma história original bem feita. É uma história original que respeita o DNA da franquia. Mais uma vez, é uma história original, mas que respeita o DNA da franquia. Que entende o cerne de cada um dos personagens que tá apresentando. Entende o cerne do Dante, que ele é, naquela época da carreira dele, ele é arrogante, ele é apressado, ele é impulsivo e ele é uma anta. Ele é burro. Porque o Dante nunca foi burro nos jogos. Eu vi gente tendo a pachorra de virar pra falar isso comigo na internet. Que o Dante não é burro nos jogos. Meu jovem, a história de Devil May Cry 3, o plano de Virgil e Arkham só funciona porque o Dante é burro. Se o Dante tivesse 2 neurônios funcionais, o plano não funcionava. Então a gente tem uma história original que respeita o DNA da série. A gente tem personagens extremamente
extremamente carismáticos e cativantes. Sejam os personagens principais, sejam os personagens secundários. Extremamente carismáticos, extremamente identificáveis, extremamente bem trabalhados e com uma animação que... babei. Porra, as cenas de luta são incríveis. Misturado com essa trilha sonora que eu já tô falando pra vocês que ela é incrível e sensacional. Então, é um açúcar, tempero e tudo que é de bom misturado com elemento X. Sabe, todas as coisas que precisavam ser bem feitas foram bem feitas nessa série. E aí, mais uma vez, eu preciso voltar pra dizer pra vocês. Preciso voltar e lembrar pra vocês. É uma história do Adi Shankar. A pessoa que pegou um anime de Castlevania e falou: eu vou pegar esse jogo que ele se resume em você andar e matar monstro e matar vampiro. Eu vou fazer você entender o lado do Trevor. Você entender que o Trevor é um herói dessa história, ele é o protagonista dessa história. Mas eu vou fazer você simpatizar com Drácula. Eu vou fazer você ter pena de alguns monstros. Eu vou fazer você torcer por alguns monstros e alguns vampiros. Ele faz a mesma coisa em Devil May Cry. Porque o Adi Shankar, ele é aquela pessoa que ele tem alergia a perder uma oportunidade de levantar um debate político. E eu amo esse homem por causa disso. Eu não vou chegar pra vocês aqui e dizer, as alegorias de discurso político que o Adi Shankar está levantando nesse anime são A, B e C. Eventualmente eu vou fazer um vídeo sozinho pra isso, porque é um papo muito extenso, complexo e longo. Não dá pra eu botar no meio de um review. Mas eu acho que você tem capacidade intelectual e cognitiva, porque não é uma coisa que tá tão sutil e tão escondida assim. Ele meio que joga algumas palavras, assim ó, prau, essa palavra aqui, você, ele tá falando disso, beleza. Eu acho incrível como ele pega um jogo simples, como Devil May Cry, que é anda, mate demônios, zere o jogo. Ande, mate demônios, zere o jogo. Todo jogo de Devil May Cry se resume a ande, mate demônios, zere o jogo. E aí ele pega e fala, botei o personagem pra andar, ele matou alguns demônios. Será que você devia estar matando esses demônios mesmo? Deixa eu te mostrar aqui uma complexidade sobre o seu trabalho de andar e matar demônios e zerar o jogo. Deixa eu mostrar como esta história simples possui uma brecha, possui uma oportunidade pra gente tratar como uma alegoria pra algo que você deveria estar pensando no seu dia a dia, na vida real. Cara, eu não conheço alguém que tenha pegado pra jogar Devil May Cry e falado, nossa, como eu evoluí como ser humano após jogar Devil May Cry. Não, ele é divertidíssimo, mais uma vez, minha franquia de jogos favorita, ele é divertidíssimo por N motivos, esse não é um deles. E aí o Adi Shankar pegou agora e falou, agora nós temos a oportunidade de pessoas dizer, ok, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei um ser humano um pouco mais evoluído, porque o anime de Devil May Cry me botou pra pensar em algumas coisas críticas da minha vida. E meus amigos, se uma obra de um anime, de um jogo da Capcom, me bota pra pensar a ponto de eu evoluir como ser humano, eu não tenho como chegar pra vocês e reclamar porque o cânone foi alterado de alguma maneira, sendo que a mensagem final dos jogos ali, vamos dizer assim, o fringir dos ovos, se aquela história original tivesse em um jogo, nós iríamos baba-ovo pro jogo, eu não tenho como reclamar. Pra mim, qualquer pessoa que chega ao ponto de entender a história, a pessoa viu todos os episódios assim, beleza, eu saquei qual é a ideia, eu entendi, eu vi a história todinha e eu entendi como essa história está sendo contada e qual a história está sendo contada. Se a pessoa chegou nesse ponto e ela falou, mas ainda assim eu não gostei porque mudou a história do jogo, eu acho essa pessoa um fresco do caralho. A pessoa tem total direito de dizer, pô, eu gostaria que tivesse seguido. Me deixaria mais feliz. Mas pra mim, uma pessoa que diz a série é ruim porque mudou o cânone, vendo essa história, se você quiser contar pra mim, eu acho a história ruim por causa de A, B e C, podemos debater à vontade. Agora, se você vai dizer, eu não gostei, eu acho a série ruim porque ela não seguiu 100% do cânone do anime, vai me desculpar, mas puta frescura do caralho. Porque a série conseguiu dar até mais profundidade pra coisas que
o jogo falhava. Por exemplo, a personalidade do Dante. Vai por mim, Dante é um dos personagens de jogo mais carismáticos que existem. Mas, ao mesmo tempo, o homem é só uma metralhadora de frase de efeito. Só. Em todos os jogos ele é uma metralhadora de frase de efeito. No anime nós temos profundidade para esse homem. Nós temos tridimensionalidade. Nós temos motivações. Nós temos conflitos internos. A gente tem acesso aos pensamentos do Dante. A Lady, que era só uma mulher raivosa, sidekick do Dante, que não tem profundidade alguma. A profundidade dela enfim, se eu contar aqui eu vou acabar dando spoiler pra pessoas. Mas quem jogou Devil May Cry 3 sabe qual o grande intuito da Lady no jogo. Aqui a gente tem quase um protagonismo pra ela. A gente entende finalmente, a gente tem informações factuais dentro da história de coisas que no jogo deixava completamente aberto pra imaginação, porque o jogo não se dava nem ao ponto, sabe, nem de colocar um documento escondido lá na puta que pariu que você pudesse recorrer pra conhecer um pouco do passado da Lady, da família dela, etc. Não, era completamente... Imagina aí, agora a gente tem informações, profundidade, motivações. Enfim, pra mim, o anime conserta muitos erros dos jogos, ele expande muita coisa que a gente já gosta, ele otimiza coisas que os jogos já faziam direito. É uma história original boa pra cacete, muito bem feita, muito bem executada, e eu adoro as obras do Adi Shankar. Então é isso, deixa nos comentários o que você achou. Lembre-se sempre de ser uma pessoa civilizada, porque se você optar por não ser uma pessoa gentil, educada, civilizada, deletar comentário é assim, ó, eu demoro 2 segundos pra deletar um comentário. Então, seja educado e gentil, tá bom? Beijo no coração de vocês, fui!